Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos começar mais uma aula de hoje e o nosso tema de hoje será casos de semelhança de triângulo. Nas aulas passadas nós conversamos um pouco sobre figuras semelhantes, polígonos semelhantes e relembrando que figuras semelhantes são aquelas que possuem os seus lados correspondentes proporcionais e os seus ângulos correspondentes congruentes. Mas quando a gente está trabalhando com os triângulos, vale tudo isso, mas nós temos alguns casos específicos que, digamos assim, reduzem as condições e já nos garantem que esses triângulos serão semelhantes, tá? Reforçando o livro didático, embasando nessa aula de hoje, está lá nas páginas 135 até 138, e os exercícios que vocês precisam fazer são o 4, 5, 6 e o 8, lá na página 139. Então, vamos começar com o primeiro caso de semelhança. Então, o que seria isso? A prof já falou para vocês, acabou de reforçar figuras semelhantes, e isso vale para os triângulos também, quando você tem os três lados correspondentes proporcionais e os três ângulos correspondentes congruentes. Mas, quando você tiver dois triângulos em que você conheça apenas dois ângulos correspondentes congruentes, isso já basta para você poder afirmar que o seu triângulo, os seus dois triângulos são semelhantes. Então, observem aqui como nesse exemplo, nós temos esses dois triângulos, o laranja e o azul, e nessa figura só foi demarcado os ângulos A' B e B', né? E esses dois ângulos aqui são congruentes, A e A', e o B e o B' são congruentes. Então, conhecendo isso, já é suficiente para poder afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Então, se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes, então esses triângulos são semelhantes, ok? O segundo caso de semelhança é o caso lado, ângulo, lado. O que seria isso? Se você conhece dois lados nos seus triângulos, identifica que eles são proporcionais e o ângulo compreendido entre esses lados são congruentes, então você já consegue afirmar que os dois triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, igual nesse caso, vamos supor a situação que o lado AB é proporcional ao lado A'B', como AC é proporcional à linha C'. O que significa isso? Vamos supor, digamos que de um triângulo para o outro, nós estamos dobrando a medida dos lados, e isso acontece em qualquer lado, né? Então, o lado AB é o dobro do A'B' e o AC é o dobro do A'C'. Então, esses dois lados são proporcionais e o ângulo compreendido entre esses dois lados, que no caso aqui é o ângulo A e o ângulo A', são congruentes, então isso basta para você afirmar que os dois triângulos são semelhantes, tá? Então, se dois triângulos têm dois pares de lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos por esses lados congruentes, então esses triângulos são semelhantes, ok? O terceiro caso, que é lado, lado, lado. O que significa isso? Se você tem dois triângulos que você conhece somente os lados desses dois triângulos, e esses lados são proporcionais, sem conhecer os ângulos, tá, galera? Conhecendo apenas os três lados e sendo proporcionais, a gente já pode afirmar que os triângulos são semelhantes, tá? Então, se dois triângulos têm os três pares de lados correspondentes proporcionais, então esses triângulos são semelhantes, mesmo desconhecendo os ângulos, tá certo? Então, agora, vamos treinar um pouquinho isso, né? Vamos exemplificar até para vocês terem uma base para depois poderem fazer os exercícios propostos. Observem esses dois triângulos. Eu quero determinar o valor de x. Então, identifiquem na figura onde está x, o que é x. Então, o x, ele é o lado desse triângulo aqui, né, do marronzinho. Então, eu quero descobrir a medida desse lado. O que eu posso fazer
para tentar descobrir essa medida. Então, a primeira coisa, o primeiro passo a ser feito é identificar se esses dois triângulos são semelhantes, porque se eles forem semelhantes, os seus lados são proporcionais e assim a gente consegue montar uma proporção e descobrir o valor de x. Então, primeiro de tudo, para a gente identificar se dois triângulos são semelhantes a partir dos lados dados, né? Aqui a gente conhece os lados, e um ângulo apenas, então a gente vai fazer a razão de semelhança. Lembra que a gente já falou sobre isso em aula passada? O que é a razão de semelhança? Eu pegar a medida de um segmento de um triângulo e fazer o quociente, a fração, a razão relacionada com a medida no outro triângulo, mas correspondente, tá? Então, se eu tô pegando aqui o lado AB, eu tenho que pegar o seu lado correspondente no outro triângulo, no caso, a linha B'. Então, fazendo 12 sobre 9, 12 nonos. Isso dá 4/3, fazendo a simplificação. Ao fazer isso com outros lados correspondentes, então eu fiz 20 sobre 15. 20 quinzeavos, né? 20 sobre 15 é igual a 4/3 também. Então, é a mesma razão entre os lados correspondentes. Então, como a razão é a mesma, a gente pode dizer que esses lados são proporcionais, tá certo? Mas ainda a gente não pode afirmar que os triângulos são semelhantes, tá? Porque só conhecendo dois lados proporcionais não é garantia, não é caso de semelhança. Nós precisamos conhecer o ângulo e está explícito, né? Que o ângulo compreendido entre os dois lados que são proporcionais, esses ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Então, aqui se enquadra no caso de semelhança, lado, ângulo e lado. Então, por esse caso, nós podemos afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. E assim, nós podemos montar uma proporção entre os seus segmentos, correto? Como que fica essa proporção? Então, eu pego aqui 12 sobre 9, que é o segmento do primeiro triângulo sobre o seu segmento correspondente no segundo triângulo, isso é uma razão, e isso tem que ser igual a outra razão em lados correspondentes. Então, como eu quero descobrir o x, eu vou montar a razão que envolva esse lado x. Então, qual que é o lado correspondente a esse lado x? É o de 16. Então, como que eu monto essa minha razão? 16 sobre x, porque a primeira razão eu peguei 12 sobre 9. Então, primeiro, o lado desse triângulo azul sobre o lado do triângulo marronzinho. Para igualar, para a proporção ser verdadeira, eu tenho que seguir a mesma ordem. Então, eu tenho que pegar primeiro o lado nesse triângulo azulzinho e depois no marrom. Então, eu montei esta proporção. Resolvendo essa equação, agora nós temos o quê? 12x é igual a 144, porque 9 vezes 16 é 144. Chegamos, então, que o x vale 12. Então, aqui nós resolvemos esse exercício utilizando semelhança de triângulos que recaiu em uma proporção, ok? Vamos para mais um exemplo. Mostre que os triângulos ABC e DC são semelhantes. Então, observem nessa figura. Nós temos aqui alguns vértices demarcados, temos atenção aos triângulos que foram solicitados, ABC e DEC. ABC é o triângulo grandão, vamos imaginar dessa forma. DEC é esse triângulo que está contido, né? Que está aqui nesse triângulo grande, mas é o pequenininho que está aqui dentro. Então, a gente tem que ter uma visualização mais apurada para identificar esses dois triângulos. Então, para facilitar, a gente vai refazer esse desenho de forma que os dois triângulos fiquem separados, né? Então, olhem como que ficou aqui o desenho agora. O triângulo ABC grandão, né? Com as suas medidas bem certinhas. Então, aqui 6 com 8 dá 14, por isso que aqui ficou 14. E aqui esse pedacinho era x e esse 10, por isso que aqui embaixo ficou 10 mais x, tá? E o outro triângulo, o DC, nós fizemos tombamos ele, né? Fizemos uma mexida nele de forma que ele ficasse na mesma posição do anterior. Observe que esse ângulo que tem um risquinho só, ele precisa ficar certinho na mesma posição, para ficar mais visual, para a gente identificar os lados e os ângulos correspondentes, tá? Então, aqui ficou o triângulo DC com medidas 6, 8 e 10. Então, para a gente identificar se esses dois triângulos são semelhantes, a gente tem que primeiro identificar se os lados são proporcionais e os ângulos são congruentes, né? Aqui a gente não conhece
todos os ângulos, mas a gente conhece 2, e com 2 ângulos já é possível afirmar por um caso de congruência, que é o AA. Isso mesmo. Então, pelo caso ângulo-ângulo, a gente consegue afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, né? Porque esse ângulo C, ele é comum nos dois triângulos, correto? Então, é o mesmo ângulo nos dois. E os ângulos B e E são congruentes porque os dois medem 90 graus. Então, esses dois triângulos são semelhantes, sim, pelo caso ângulo-ângulo, ok? Agora, vamos para o último exemplo, em que é o mesmo exercício, né, anterior, só que nele agora eu quero descobrir os valores de x e y demarcados na figura. Então, como que a gente vai fazer isso? Como nós acabamos de afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, então, como eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Então, a gente consegue escrever uma proporção envolvendo os lados desses triângulos. Então, começando com y, tá? O que a gente consegue fazer? Então, a gente consegue montar a razão y sobre 6, né? E isso vai ser igual à razão 14 sobre 10, respeitando a ordem. Eu peguei primeiro, quem que está aqui em cima? O lado deste triângulo. Na outra razão, quem que tem que ficar em cima? O lado deste triângulo também. Então, aqui nós montamos uma proporção, porque os triângulos são semelhantes. Resolvendo essa equação, nós chegamos que 10y é igual a 84, e assim y é igual a 8,4. E para descobrir o x, como que a gente faz? Novamente uma proporção. Então, envolvendo as razões, nas razões tem que aparecer o que eu quero descobrir, no caso o x. Então, agora a minha razão vai ficar como? 10 mais x sobre 8, porque esses lados são correspondentes, né? Esse lado está nessa posição que é a mesma no outro triângulo. Então, 10 mais x sobre 8. E isso é igual a 14 sobre 10. Atenção! Isso é igual a 14 sobre 10 e não 10 sobre 14. Não pode misturar. Quem está em cima? No primeiro triângulo, então tem que ficar sempre em cima os valores que estão no primeiro triângulo, tá? E atenção aos lados correspondentes também. Então, resolvendo essa equaçãozinha, nós temos 100 mais 10x, porque aqui nós fazemos a distributiva, e isso é igual a 112, né? Então, temos que 10x é igual a 12 e assim x é igual a 1,2. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida mínima que seja, perguntem, a prof está lá no chat. Entrem em contato, tirem todas elas, façam os exercícios, treinem esses conceitos e nos vemos na próxima aula. Beijão!